Continuando agora o nosso módulo das instalações de esgoto, vamos falar sobre os materiais que são utilizados nessas instalações. Historicamente, muitos tipos de materiais já foram utilizados como tubos e conexões de esgoto. Tanto materiais em aço galvanizado, tubos cerâmicos e até tubos de concreto em redes maiores e diâmetros maiores. Porém, hoje em dia, majoritariamente, todas as edificações fazem uso do material de PVC para os tubos e conexões das instalações de esgoto. E por quê? Qual a principal vantagem do material PVC na aplicação de tubos e conexões? As maiores vantagens é que os tubos e conexões de PVC possuem uma instalação muito mais simplificada se comparada a outros tipos de materiais, como tubos de aço galvanizado. O PVC possui uma resistência química muito grande em relação à agressão que o efluente que passa por essa tubulação porventura possa causar. Os reparos também em tubos e conexões de PVC são muito mais facilitados do que em outros tipos de materiais. Mas é claro que o PVC não é um material perfeito e que possui apenas qualidades e não possui defeitos. Uma das principais desvantagens dos tubos e conexões de PVC é que o PVC, por ser um plástico, ele possui uma baixa resistência mecânica, principalmente a impactos. Então, o PVC é um material que está sujeito a sofrer patologias e ter sua vida útil diminuída caso ele esteja sujeito a esforços mecânicos ou então a impactos, principalmente de outros materiais e principalmente em tubulações aparentes, quando essas tubulações não estão embutidas em alvenaria ou em algum outro elemento. Mas, falando agora de forma mais específica dos tubos e conexões de esgoto, eles normalmente são encontrados na cor branca, que é a tubulação de PVC. Existem tubulações de outras cores que são de linhas especiais, mas falando inicialmente do material de PVC, você vai encontrar ele na cor branca. Os diâmetros nominais, ele começa em 40, então comparativamente, por exemplo, às instalações de água fria, as instalações de esgoto possuem um diâmetro nominal consideravelmente superior. O diâmetro mínimo que a gente utiliza nas instalações e nos projetos começa em 40 e podendo ir até 200. Nós encontramos os diâmetros de 40, 50, 75, 100, 150 e 200 milímetros. Para os canos, nós encontramos os mesmos diâmetros das conexões que eu já citei e os tubos eles são vendidos normalmente em peças de 3 ou de 6 metros. Os diâmetros mais elevados, como 150 ou 200, você vai encontrar alguns até mesmo apenas nas peças de 3 metros. E quanto aos tipos de juntas? Nós temos nas tubulações de esgoto dois tipos de junta, que se divide entre os elementos de 40 milímetros e os tubos e conexões de 50 milímetros ou superior. Para os tubos e conexões de 40 milímetros, nós vamos encontrar as juntas do tipo soldáveis, onde nós vamos utilizar o adesivo e a fixação da junta será feita através da colagem da conexão junto ao tubo. Existe também a versão do joelho e de conexão de esgoto com a junta elástica, que é outro tipo utilizando anel de vedação, mas o mais utilizado é a versão com a junta soldável. O outro tipo de junta utilizada nos diâmetros de 50 milímetros ou superior é a junta elástica, que utilizamos esse elemento aqui emborrachado. Você vê que ele é um elemento flexível, que ele é chamado de anel de vedação. Esse anel ele vai alojado aonde? Ele vai alojado justamente aqui nessa bolsa que existe na conexão e ele é o responsável por fazer a vedação entre as duas peças que serão unidas. Nesse caso, um detalhe importante é que, ao contrário da junta soldável, nós não utilizamos o adesivo para fazer a fixação desse tipo de junta. O que nós utilizamos é uma pasta lubrificante para facilitar o deslizamento relativo entre a conexão e o tubo, que de repente eu vou fazer a união, facilitando essa fixação. Esse anel aqui, ele é de importante utilização e infelizmente muitas vezes os profissionais responsáveis pela execução dos serviços evitam a utilização ou fogem ou até mesmo desconhecem que para a execução das juntas de 50 milímetros ou superior é necessário que se faça a utilização desse anel de vedação. Falando um pouco mais sobre os tipos de conexão existentes, nós temos aqui algumas opções, como uma luva, um T,
uma redução excêntrica, outra luva, joelho, que são alguns tipos de conexão mais comumente utilizados. Essa daqui é um joelho de 40 milímetros, pegando outro elemento aqui, um T de 75, que, como a gente vai ver mais para frente, o T ele só pode ser utilizado em algumas condições específicas. Aqui nós temos uma redução excêntrica de 75 para 100, que é utilizado quando eu preciso aumentar o diâmetro da tubulação. Então, se eu venho com uma tubulação com um diâmetro nominal de 75 e preciso passar para um de 100, eu posso utilizar uma redução excêntrica. No caso, existe também a bucha de redução longa, mas que ela só existe do diâmetro de 40 para 50. Então, por exemplo, você não vai achar uma bucha de redução longa de 75 para 100, apenas do diâmetro 40 para 50. Existem outros tipos de conexão e nas instalações de esgoto também é muito comum a existência de diversos outros acessórios a ser utilizados nessas instalações, como, por exemplo, as caixas sifonadas, os ralos, sifões de pias e outros tipos de elementos que possuem diversos fins. Mas esses aí a gente vai estudar mais quando estivermos falando sobre dimensionamento e a concepção do traçado das instalações de esgoto. Como exemplo, também podemos citar as caixas de gordura, caixas de inspeção, que podem tanto ser feitas em loco na obra, como também podem ser compradas em versões industrializadas dos principais fabricantes de tubos e conexões de esgoto. Além desse tubo de PVC branco, que a gente chama de PVC da série normal, existe comercialmente também e regulamentado por norma, um outro tipo de tubo e conexão que é chamado de PVC da série reforçada. E qual a principal característica dele em relação ao tubo de PVC da série normal? A principal característica é que esse tubo de PVC da série reforçada, ele visa minimizar justamente a maior desvantagem que é as tubulações de PVC, que é a baixa resistência mecânica. Então, esse tubo da série reforçada, ele vai possuir uma resistência mecânica muito maior ao impacto e muito maior os esforços mecânicos em relação ao tubo de PVC da série normal. Uma outra característica é que esse tubo da série reforçada ele também vai resistir mais à temperatura do que os tubos da série normal. No caso dos tubos de PVC da série normal, em regime contínuo, ou seja, sendo exposto continuamente ao efluente, ele resiste até uma temperatura de 45 graus. Já no caso dos tubos de PVC da série reforçada, ele pode resistir de forma pontual até mesmo a efluentes de até 75 graus Celsius. Então, caso o efluente que você deseje transportar na sua instalação possua uma temperatura mais elevada do que a temperatura ambiente, por exemplo, vai se fazer necessário que você utilize tubos e conexões e as caixas também, ralos e caixas sifonadas da série reforçada. Mas e comercialmente, quem produz esse tipo de conexão? Nós temos muitas fabricantes e que competem no mercado entre si, e as de mais destaque que a gente comumente vê ser utilizado e que a gente sabe que segue as normas técnicas de produção desses tubos e conexões, podemos citar aqui a Amanco, a Tigre, a Forte Leve, a Crona, que são fabricantes que seguem as normas técnicas, disponibilizam catálogos com muitas informações para ser utilizado por nós projetistas e por quem vai executar também instalações hidrossanitárias, e que já tem um histórico e uma confiabilidade no mercado muito grande, que possibilita a gente a ter uma ideia de que realmente fornecem materiais de qualidade e que vão garantir a vida útil do nosso projeto ou da nossa obra. Existem também outras linhas de tubos e conexões para esgoto de PVC que possuem outras finalidades, como por exemplo a linha Silentium e a linha Redux da Tigre, que elas normalmente são encontradas na cor laranja e elas visam diminuir os ruídos gerados pelo efluente nas tubulações e conexões de esgoto. Mas essa é uma outra discussão mais complexa e que normalmente você só vai utilizar um material desse em casos muito específicos e que exijam realmente um conforto acústico muito mais elevado no projeto ou na obra que você estiver executando.